da estrada já aqui para Nova Palmeira e a memória brotando. E eu me lembrando exatamente quantas vezes eu percorri essas estradas que ligam a Paraíba ao Rio Grande do Norte. Comecei a percorrer essas estradas ainda muito jovem, quando tive que me deslocar para Natal para poder dar continuidade aos meus estudos. Eu sempre tenho ressaltado que a nossa história de vida foi uma história de vida movida a muitos desafios, foi uma história de superação, e não é apenas a história da menina Fátima, filha de Dona Luzia, de seu Severo. Na verdade, a história de Fátima é a história de muitas meninas e meninos da minha geração. De uma geração que enfrentou muitas adversidades na vida. Porque quando eu falo, por exemplo, que eu conheço a seca, não é pelo livro de história, é porque eu, assim como as meninas e meninos da minha geração, conhecemos, foi a seca através da dureza que era a seca naqueles tempos de dominação, naqueles tempos do fenômeno do coronelismo, naqueles tempos quando, na verdade, a dureza da seca nos impunha, não era só o problema da falta da água, mas nos impunha, inclusive, era a falta da comida também. Por isso que foram tempos em que não morria apenas o gado, morriam exatamente as pessoas. E eu coloco isso para sempre lembrar do quanto foi importante a nossa luta para começar a mudar a paisagem do Nordeste, para começar a trazer dignidade para o povo nordestino. A dignidade que começou, por exemplo, com as políticas sociais, com o programa 1 milhão de cisternas, com luz para todos, com os investimentos na agricultura familiar. A dignidade que começou quando a gente melhorou a renda da maioria do povo brasileiro e principalmente do povo nordestino. A dignidade que começou quando a gente realizou o sonho de milhares de meninas e de meninos, de adolescentes, de homens e mulheres que não tinham oportunidade de fazer um concurso técnico, que não tinham oportunidade de ter acesso a um curso de nível superior. E essa realidade, graças a Deus, mudou. E eu quero dizer da alegria e agradecer a Deus de ter participado desse momento de luta ao lado daquele que foi, que é e que continuará sempre sendo nos nossos corações o maior presidente da República que esse Nordeste e que esse país já teve, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente Lula, eu assim que cheguei em Nova Palmeira hoje, presidente Lula, me lembrei exatamente do dia 29 de agosto passado, quando o senhor, movido pela generosidade que o senhor tem, eu pedia que, já que o senhor ia para Picuí, a caravana desse uma paradinha na minha terra, aqui em Nova Palmeira. E a caravana parou. E naquele dia 29, ele pôde olhar nos olhos de vocês. Ele pôde, por exemplo, dizer uma coisa tão linda, quando ele, naquela breve mensagem, se despedindo de Nova Palmeira, ele agradeceu a vocês
e dizendo que queria agradecer todo aquele acolhimento que Nova Palmeira fazia naquele momento a ele, através de Marizinha, que tinha sido uma das fundadoras do PT, e ainda lembrou de dizer, depois que Luiz Neto deu o recado para ele, deu a dica, ele ainda lembrou de dizer, e da Marizinha, que foi a primeira professora da Fátima. Presidente Lula, infelizmente, o senhor está sendo vítima de uma brutal perseguição. O país assiste a um dos episódios mais tristes da nossa história. Uma condenação sem provas, portanto, uma perseguição de natureza política, porque na medida em que não há provas contra o presidente Lula, a prisão só se justifica pela perseguição política, na medida em que eles queriam impedir a sua candidatura. E infelizmente impediram a candidatura do presidente Lula. A candidatura que o povo queria. Todas as pesquisas diziam exatamente isso. Prenderam o senhor, presidente Lula. Impediram o senhor de ser candidato a presidente. Mas eu quero dizer que se dependesse de Nova Palmeira, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Nordeste, era o senhor presidente da República, através do professor Fernando Haddad. Prenderam o senhor, mas não conseguiram prender o sonho do povo nordestino. Quando, em todos os estados do Nordeste, elegeram exatamente aqueles e aquelas que sempre estiveram, presidente Lula, ao seu lado, como essa professora que vos fala. Por isso, presidente, o senhor não está aqui no meu lado, mas é como se tivesse. Eu quero compartilhar com o senhor, ao lado da minha terra querida, a alegria de pisar o chão de Nova Palmeira na condição da primeira governadora de origem popular do Rio Grande do Norte. Quero dizer, meus queridos conterrâneos e conterrâneas, que é evidente que quando eu olho assim a nossa trajetória, eu fico, sem dúvida nenhuma, sempre refletindo o quanto é bonito a gente lutar. E a gente lutar, como disse minha querida irmã Tetê aqui, sem abrir mão dos nossos princípios, sem abrir mão dos nossos valores. Eu fico me lembrando sempre de Nova Palmeira e a memória que eu vou guardar para sempre. Aqui, os meus amigos e amigas de infância, uma infância, repito, humilde, porque as condições de vida das nossas famílias eram condições de vida muito, muito humildes, mas era uma infância assim feliz. Feliz porque na humildade e na simplicidade, nossos pais souberam nos ensinar os valores mais bonitos da vida, que foram os valores da solidariedade, do respeito e do amor ao próximo. As lições que Dona Luzia me ensinou, junto com o seu Severo, que eu guardo até hoje como a fonte maior de inspiração na minha vida, foram exatamente as lições de nunca pensar
em si próprio, de nunca se deixar levar pelo egoísmo, de sempre pensar no outro, nos outros. Por isso que eles sempre diziam que a gente tinha que compartilhar com aqueles que tinham menos exatamente do que nós. Dona Luzia, me permitam dizer, até porque é uma figura muito amada por Nova Palmeira, foi um poço de generosidade, uma mulher movida a muito idealismo, uma mulher movida a muito amor e respeito exatamente ao próximo. E eu sempre faço questão de ressaltar isso, porque é nela que eu sempre me inspirei e que continuo me inspirando até hoje. Eu quero dizer para vocês que, de repente, para a menina que nasceu aqui, que escapou da seca, de repente se tornou professora, dirigente sindical, deputada estadual, deputada federal, senadora e hoje governadora do Rio Grande do Norte. Para essa menina é uma história vivida que sempre me leva a refletir e a encarar a minha vida, a minha trajetória política, Conceição, como uma missão para trabalhar em prol da coletividade. E trabalhar em prol da coletividade sempre pensando nos mais pequenos, nos mais humildes, naqueles, Lula, que mais precisam exatamente da proteção, do papel exatamente do Estado. Eu quero dizer a vocês, viu, Marizinha, eu tinha mais 4 anos de mandato. Podia muito bem continuar no Senado da República. Graças a Deus, fazendo um mandato como sempre fiz, um mandato respeitado. Nunca envergonhei Nova Palmeira, nem o Rio Grande do Norte. Nunca. Uma vida limpa. Os mandatos sempre exercidos com honradez, com dignidade, com ética, com espírito público, com compromisso. Um mandato, repito, que me orgulha muito, porque deixei a minha marca como professora, lutando pela valorização dos professores do Rio Grande do Norte, e depois, como deputada federal e como senadora, deixei a minha marca como uma parlamentar que contribuiu e muito para os avanços e conquistas em prol do magistério brasileiro, como a lei do piso salarial nacional dos profissionais de educação, como o Fundeb, como a expansão das escolas técnicas, que beneficiou não apenas o Rio Grande do Norte, mas beneficiou também a minha querida Paraíba, o meu querido Curimataú, o Seridó paraibano com o IFPB, aqui vizinho de Nova Palmeira, que possibilitou e que possibilita até hoje, que hoje meninos e meninas, jovens, que na minha época, na época da minha geração, não tiveram oportunidade de fazer um bom curso técnico, hoje exatamente estão tendo. Então podia muito bem continuar essa luta no Senado, repito, fazendo um mandato respeitado, mas o chamamento popular falou mais alto. Na verdade, o que eu percebia e sentia pelas ruas do Rio Grande do Norte
era um desejo de mudança e um desejo de renovação. E a minha candidatura simbolizou exatamente isso. E aí eu olhava para aquelas pessoas, eu olhava para as crianças, eu olhava para os homens e mulheres do Rio Grande do Norte, sem esperança, cada vez mais maltratados, um estado com tanto potencial de riqueza natural, e de repente o nosso povo vivendo com tanta dificuldade. E quando eu olhava para isso, eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tenho esse direito de ver que minha candidatura expressa essa esperança que está se espalhando em todo o Rio Grande do Norte? E eu tenho o direito de fechar os olhos, de dar as costas logo para um estado que me acolheu como uma filha? Cheguei lá com 15 anos de idade e o povo do Rio Grande do Norte, durante todo esse período, me deu tantos gestos de confiança, me deu tantas procurações como deputada estadual, como deputada federal e como senadora. Aí eu olhei e eu pensava muito. Eu às vezes conversava com Conceição. Eu tive em Roma esse ano, na Itália, quando da canonização dos mártires de Uruaçu. E eu fiquei muito emocionada, porque é impossível não se emocionar quando a gente está na Basílica e de repente diante de um santo que é o nosso Papa Francisco. Aquilo é um santo. E eu me emocionei muito, Marizinha. E teve uma hora que eu fiz uma prece comigo mesma. E a prece era o seguinte: meu Deus, ilumina os meus caminhos. Se a minha candidatura e a minha vitória for para dar minha contribuição ao povo do Rio Grande do Norte, principalmente para ajudar os mais pequenos, os mais humildes, que o Senhor me ilumine e que eu enfrente esta luta e que eu vá para esta caminhada. E aí Deus iluminou e eu fui, e hoje estou aqui dizendo obrigada, Nova Palmeira, por esta homenagem, e obrigada ao Rio Grande do Norte por essa bela vitória. Mas eu quero dizer que não estou sozinha. Aqui esteve a deputada federal Zenaide, hoje senadora eleita pelo povo do Rio Grande do Norte. Uma mulher de valor, uma deputada que atuou com muita altivez, com compromisso, defendendo a democracia no Congresso Nacional e defendendo os interesses do povo trabalhador e sofrido do Nordeste do Brasil. E agora, senadora, mas eu tenho aqui ao meu lado também outro companheiro que eu quero muito bem e tenho um bem por ele, não só enquanto companheiros de partido que nós somos, mas tenho um bem por ele enquanto amigo, enquanto irmão. E quero dizer aqui a Nova Palmeira que podem ficar tranquilos, porque o companheiro Jean Paul vai me substituir com muito preparo, com muita competência, com muito talento no Senado da República, meu companheiro. Eu sei do seu valor e do seu compromisso, e vou precisar muito, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, e principalmente em decorrência do momento difícil que vive o Rio Grande do Norte, uma das mais graves crises do ponto de vista fiscal financeiro, a ponto dos nossos colegas servidores do Rio Grande do Norte há 3 anos não saber o que é
um calendário de pagamento. Vou assumir a partir de 1º de janeiro e pelo andar da carruagem, o governo vai deixar um legado de um déficit de quase 3 bilhões de reais. Vai entregar o governo com umas 3 folhas de pagamento em atraso, não é isso, minha querida Nana? Mas nada disso vai fazer a gente desanimar, muito pelo contrário, de cabeça erguida. Estou preparada para ser a governadora que o povo do Rio Grande do Norte sonhou e acreditou. Não com demagogia, nem com milagre. Vamos passar por dias muito difíceis, porque para corrigir esse desequilíbrio fiscal financeiro que o Estado vizinho vive, nós vamos levar um tempo, mas não estou sozinha. Tem uma equipe muito qualificada, que são meus secretários e secretárias. Tem os meus companheiros de partido, que vão me ajudar, e dos demais partidos aliados, tanto no Congresso Nacional, como na Assembleia Legislativa. Vou ter ao meu lado também os prefeitos e prefeitas do meu estado. Vou ter ao meu lado as demais lideranças, mas vou ter ao meu lado, principalmente, sabe quem? Deus e o povo do Rio Grande do Norte. É com a fé em Deus, e com esperança, e com coragem, e com muito espírito público, que a partir de janeiro nós vamos, se Deus quiser, assumir esse desafio, que seguramente é o desafio mais honroso da minha vida. Por fim, minha querida Nova Palmeira, meu chão, de onde brotei, daqui sempre guardarei comigo as melhores e as mais significativas lembranças e recordações. Por onde eu andei, por onde eu andar, nunca me esquecerei de vocês. Nunca abrirei mão das minhas raízes e das minhas origens, até porque elas são motivo de orgulho e o maior patrimônio que eu carrego, que é o patrimônio, repito, da solidariedade, da decência, do compromisso e da ética. Sei que vocês estarão junto comigo na torcida, para que, se Deus quiser, a gente possa corresponder às expectativas, os anseios e a esperança do povo do Rio Grande do Norte. É o Rio Grande do Norte, juntinho, Malusa, com a Paraíba, essas duas regiões irmãs, unidas no afeto e firme na defesa da democracia, na defesa da liberdade, na defesa da cidadania, na defesa da dignidade para o nosso povo. Muito obrigada, Nova Palmeira. Muito obrigada. Nunca vou esquecer desta tarde, desta noite e deste dia. Muito obrigada.